Fala, turma! Vamos fazer aqui o nosso fechamento de mercado, nosso diário do dia 13/11 e ver como que nós estamos aí de expectativa, tá? Vocês vão ver aí que o mercado ele vai movimentar agorinha, nós já estamos no leilão aqui do dia 14, estou gravando isso aqui para vocês na abertura do mercado, que ontem não deu tempo, mas como as regiões aqui já estão mapeadas e não vamos ter oportunidade no início do dia, dá tempo da gente gravar esse conteúdo aqui. Bora começar lá pelo Ibov, como sempre, analisando o nosso ativo spot e entender em que contexto de mercado a gente está. Tá? Vou colocar o Ibov aqui nos 60 minutos, no semanal. Deixa eu expandir aqui para a gente tirar esse OBV da parte inferior, só para vocês entenderem o seguinte. O Ibov, ele chega agora numa frequência de LTA do nosso fundo, tá? De março de 2023 aqui, ó. Fundo de março de 2023 com o fundo mais ou menos aqui de junho de 2024. Então a gente tem essa LTA e o mercado ele testa essa região aqui agora. Então essa região ela é muito importante. Se nós perdermos esse fundo, nós vamos de encontro, ó, lá com a CTB da nossa secundária. Certo? Então a gente tem esse ponto aqui como um ponto extremamente importante. E se vocês olharem no passado, essa região aqui, ó, da milhar dos 127 mil, também foi uma região onde a gente teve, ó, muitas defesas. Tá? Foi uma região aqui onde anteriormente, ó, travou o preço e depois rompeu, virou suporte. Então é uma região de muito interesse. Certo? Quando a gente vai para os 60 minutos, a gente percebe que nós não mudamos o contexto ainda, tá? Para compra. A gente ainda está dentro de um cenário de venda, só que aqui é num processo de acumulação. A gente está nesse processo de acumulação. Quando nós analisamos a estrutura, vocês conseguem ver aqui, ó, que em nenhum momento, tecnicamente, esse preço ele muda a característica desse movimento, ou seja, não temos até o momento nenhum sinal de reversão dessa tendência. A gente tem que romper, mudar a perspectiva dessa nossa terciária. Até o momento a gente ainda não conseguiu fazer isso. Tá? Então, reforçando, qual que é o cenário que a gente tem? De uma possível acumulação nessa região. Tá? Aqui, ó. Por que eu estou nessa perspectiva de acumulação? Pela intenção da estrutura, onda de impulsão, onda de correção, onda de impulsão. Então, se eu tenho um range e eu estou localizado, ó, abaixo da minha impulsão, após uma quebra de estrutura, isso aqui tem muito mais característica de ser uma acumulação. Certo? Tanto que a gente já fez aqui como se fosse o spring, né? O primeiro teste. Podemos vir mais abaixo e fazer outro? Pode sim, certo? O preço pode vir mais abaixo, fazer outro teste para poder subir e romper isso aqui. Tudo vai depender da dinâmica de como ele testar essa região ou de como ele romper. Mas nos estudos do dia anterior a gente comentou, né? Ó, a gente tem aqui essa região, não sei se vocês viram o diário de trade aí, o fechamento do dia anterior, mas lá eu falo o seguinte, olha, a gente tem liquidez aqui nessa área e tem liquidez aqui nessa área. O que a gente vai ter que observar? Aonde o preço vai capturar a liquidez de novo. Se ele vier na parte inferior do gráfico, se ele vier buscar liquidez aqui na parte inferior, ele pode buscar liquidez aqui e subir. Vocês vão ver, ó, volta aí no diário de trade do dia 11, tá? Que vocês vão ver exatamente a gente conversando sobre esse cenário. Se ele viesse capturar aqui de novo para descer, aí a gente poderia pensar em uma possível redistribuição aqui. Mas ele capturou primeiro a parte inferior, então liga para a gente o alerta, tá? Então, pessoal, o seguinte, enquanto estiver dentro desse range, entre essas duas milhares aqui, é um local complicado da gente atuar, porque a gente tem muitas regiões aqui no meio, ó.
Está tudo muito embolado. Média de 200, de 20, de 9, ajuste. Tem muita concentração aqui. Então, isso aqui é uma área para a gente tentar abrir risco nos extremos. No meio, tentar evitar. Então, o contexto dos 60 minutos é de baixa. Quando a gente vai analisar aqui o diário, tá? A gente também ainda está num contexto de baixa. A gente está abaixo da média de 200 do diário. E pelo diário a gente tem fortes absorções na região, certo? O que vai ficar de radar para a gente, tá? O que vai ficar de radar? A perca dessa mínima aqui, ó, da milhar dos 127 mil do Ibov. Porque se ele perde essa mínima, ele tende a acelerar para testar a milhar dos 126 mil, que é o 61% de retração, mais a base inferior do CTB. Essa retração aqui, ó, é a retração da estrutura e não da onda, tá? Então aqui eu tenho uma estrutura, que é um fractal maior, tá? Ó, é esse zigue-zague aqui, ó. Porque quando eu estou falando de onda, eu falo de um fractal específico, certo? Então aqui eu estou fazendo a onda do semanal. Mas a partir do momento que eu pego uma retração de uma estrutura, quer dizer que eu já subi o meu fractal, ou seja, eu não estou mais olhando pela ótica do semanal, eu já estou olhando, talvez, pela ótica do mensal, certo? É um pequeno detalhe aí. Então, pronto, analisamos aqui o Ibov, tá? Vamos para o nosso índice, entender aqui o contexto de ontem. Ó, o dia de hoje aqui já abriu, que é o dia 14, tá? Nota que ele abriu na parte de cima, em cima de um médio vendedor. Então, vamos esperar, eu já mandei todos os contextos aí dentro dos grupos educacional, beleza? Então, oportunidades aí já estão traçadas, tá? Só para vocês entenderem, isso aqui essa área cinza é uma região onde a gente vai observar, tá? Por ser uma região de teste e uma concentração de volume no Ibov. Então, a gente pode ter aqui, ó, esse cenário, certo? Se ele ultrapassa isso aqui com muito fluxo, ó, aqui dentro dessa área a gente tem uma concentração de volume também. Você pode puxar aqui, identificar, só jogar aqui, volume profile, ó. Então, isso aqui pode ser outro cenário, ou seja, dele vir aqui, testar novamente a base do range para depois ele subir, certo? Porque aí dentro dessa perspectiva ele muda a característica, testa e sobe. Ele rompe esse topo anterior aqui, ó. Rompeu, né? Ontem, ó, acumulou, mudou a característica, volta para testar e sobe. O que não pode acontecer dentro desse teste? Ele perder essa referência. Se ele perde essa referência, já descaracterizou. Certo? Então, bora lá para o dia de ontem. Então, o dia de ontem, a gente tinha um mercado travado no range. Então, vocês podem ver aqui, ó, que todos esses dias, desde o dia 8, o dia 11, tá? E o dia 12. Então, foram 3 dias de concentração dentro de um range. Então, médias estão alinhadas, o mercado está sem direção. Quando a gente está dentro desse contexto de mercado, o mercado dá muita pancada para cima, para baixo. Entra, às vezes, muito pico de volatilidade, que é o mercado construindo liquidez. Certo? Então, primeira característica que vocês vão ter para operar o pregão do dia 13 é entender que o mercado está dentro de um range. E as melhores oportunidades podem ser nos extremos. Então, toda vez que você identificar o range, as melhores oportunidades vão ser nos extremos. O que eu posso deixar de dica para vocês? Entender em que contexto esse range está. Tá? Porque se eu tenho um range que eu estou... Ó, deixa eu mudar aqui. Se eu tenho um range que ele está sendo formado no final de uma onda de expansão, aqui, ó, de venda, isso aqui eu tenho mais probabilidade de ser uma acumulação. Por essa característica aqui, ó, impulsão, correção, impulsão. Ou seja, eu estou acumulando para subir ou, quem sabe, mudar a característica lá em cima. Quando que eu vou ter a maior probabilidade de ser uma distribuição? Quando eu tiver isso aqui, a onda de impulsão,
onda de correção, onda de impulsão, e eu lateralizo na parte superior, depois de uma quebra de estrutura. Certo? Então, vamos lá. Deixa eu minimizar aqui. Vamos já ajustar o IBOV, que está no diário, botar nos 60 minutos. A gente já entendeu que o contexto ainda é de venda e que a gente está dentro de um mercado lateral. Vou dar o zoom aqui também no nosso contexto, tá? No nosso contexto. Se eu colocar aqui, ó, no nosso layout das milhares, vocês vão ver o seguinte: o mercado ele está travado exatamente dentro das regiões do IBOV. Olha aqui a nossa frequência, ó. Tá vendo aonde o mercado trava? Em uma milhar. Tá vendo aonde a puxada da Morgan, que foi todo esse movimento aqui, ó, ela trava em outra milhar. Então atenção, ó o tanto de trava em cima da milhar. Então o preço ele está trabalhando dentro dessas frequências. Beleza? Então bora lá. O dia ele vai abrir, vou expandir aqui agora para a gente entender toda a nossa parte de contexto, tá? Do nosso dia inteiro. Então tá aqui, dia aberto, tá? E vamos começar. O dia abre puxando muito forte. Olha essa puxada aqui, ó, muito forte. Só que essa puxada aqui, ela estava onde? Em cima da nossa troca de polaridade, em cima da nossa região de milhar. Então aqui era um ponto de resistência, ou seja, você só poderia comprar nessa região se esse preço aqui ultrapassasse e seguisse o fluxo. Fora isso, isso aqui é pura armadilha para voltar e capturar a liquidez da galera, tá? Então, sabendo que isso aqui é uma área de resistência, aqui não validaria uma compra, mesmo diante dessa puxada, certo? Tiago, valeria uma venda? Sim, se você opera em inversão de fluxo, tá? E você consegue se posicionar contra esse movimento, entendendo que aqui foi uma área onde pode ter travado o preço, sim, porque você pegaria um stop curto, tá? Um stop bem pequeno em relação ao risco que você estava correndo e o retorno. Você pegou, Thiago? Não peguei. Por quê? A minha expectativa é que ele pelo menos pegasse a liquidez dessa máxima aqui, ó. Então, a minha ideia era pegar a liquidez dessa máxima, aí sim eu venderia. Mas aqui eu ainda fiquei na expectativa desse preço ele vir na VWAP, voltar, romper esse fundo falso, capturar, aí é o meu padrão de entrada. Então, eu não entrei aqui, beleza? Venda após esse movimento, por exemplo, aqui, já não seria interessante, tá? Porque você tem um cenário aqui, se você pega o último fundo do dia anterior, ó, se você pega aqui, ó, o último fundo do dia anterior, a gente estava em uma região de 50% de FIBO, que é exatamente esse movimento aqui, ó, onda de impulsão, onda de correção. Aqui a gente teria o contexto de compra? Teria, tá? A gente teria sim, acreditando que a gente teve uma forte impulsão nessa primeira puxada, certo? O preço ele volta para testar, e se eu der o zoom aqui, vocês vão ver que nós temos um gatilho. Aqui, ó, nós temos um gatilho. Isso aqui foi o primeiro movimento. Esquece o que está no futuro aqui, ó. Estou mostrando para vocês o primeiro movimento, tá? Que é normal dentro de quando vocês vão avaliar o dia. Ah, não, mas o preço desceu, pois esquece o que está na frente. A gente está avaliando esse momento aqui, ó. Vocês conseguem perceber que a gente vem nos 50%, a gente deixa o gatilho bonitinho, ó, deixa o gatilho legal. O que não me faz ou que não fica legal para você entrar aqui, porque o preço ele já perdeu a VWAP. Ou seja, se esse preço entra essa defesa aqui e ele ganha a região da VWAP, é outro contexto, é outra situação. Mas você não pode comprar aqui com a VWAP na cara. E outra, após esse grande candle aqui, ó, de retorno, ó, foi injetado muito volume aqui, certo?
Então, muita grana entrou aqui. O que a gente consegue entender que possivelmente pode ser o stop da galera que se posicionou aqui, ó. Então, a galera que já estava posicionada na compra estopou nesse candle e algum player absorveu essa movimentação aqui. Show, vamos continuar. Então, esse segundo contexto invalidou, porque apesar do gatilho ter formado, não chegou a ganhar a VWAP, certo? O segundo, tá? O segundo, ele passa com muito fluxo, ele devolve com muito fluxo e ele entra aqui, ó, perdendo o ajuste com muito fluxo. Aqui foi o primeiro trade, certo? Então, o primeiro trade aconteceu aqui. Aí, se você entra nesse gatilho, tá? Você tem a expectativa de quê? Vou dar o zoom aqui, vou tirar o zoom. Se você está num contexto de range, olha só, se você está num contexto de range, bora apagar aqui de novo, que é para vocês não criarem viés. Ó, pronto, apaguei. Se você está num contexto de range e você falha o rompimento desse topo aqui, e você tem um fluxo muito agressivo para a parte inferior e ele te deixa esse gatilho aqui em azul, qual a expectativa que você liga? Aonde eu tenho liquidez na parte de baixo? Eu tenho aqui e eu tenho uma alta concentração aqui, certo? Se eu entro aqui, eu sou obrigado a soltar parcial aqui, ó. Por quê? Porque nós não temos um mercado direcional. Então, o primeiro pivô pode ser um local onde o preço trave e devolva movimentação. Se você tem um mercado direcional fazendo topos e fundos descendentes e você entra dentro de um contexto desse aqui, você pode pegar esses alvos, esses pivôs um pouco mais à frente, porque a estrutura está se movimentando em um direcional. Agora, em um mercado lateral, o primeiro pivô que tem na frente é lugar de fazer parcial, certo? Então, se a gente entender esse conceito, bora lá, entender até onde ele foi. Então, vou colocar aqui em amarelo a região que a gente está, que é esse candle aqui, ó. Beleza? Esse candle gatilho, depois da falha de rompimento de topo e vindo perder o ajuste. Primeira parcial seria onde? Aqui, ó. Parcial obrigatória. Deixa eu mudar a cor, ó. Beleza? Parcial obrigatória. Que aí você pegaria aqui, basicamente, ó. Vou colocar aqui o risco, tá? Se você entrou ali, ó, o teu stop, você tá pegando isso aqui, ó. Entrada e stop atrás das regiões. Parcial. Aqui ele está te dando basicamente 1 para 1 no risco, certo? Não é o melhor dos cenários, mas dentro de um mercado de lateralização, a gente tem que conseguir nos adaptar. Essa é a principal dificuldade de vários, a adaptação ao cenário. Às vezes o cara quer entrar num trade desse aqui e pegar uma tendência de 1.500 pontos, pô, e a frequência do mercado não está te dando isso. Tem 3 dias para trás que o mercado está te falando, estou consolidado, estou consolidado, estou consolidado. Aí o cara entra num trade, no miolo da consolidação, olha isso aqui, ó, no miolo da consolidação, e o cara bota alvo de Fibonacci para replicação do não sei o que das quantas, de 1.500 pontos. Aí você está de sacanagem, né? Aí você está de sacanagem. Então, entenda o contexto, tá? Se você está no mercado travado e no mercado onde você está no meio da bagunça, cuidado. O alvo principal seria aqui, ó. Então vocês percebem que ele captura, né? Ele trava nesse pivô aqui, ele faz o quê? Volta e estopa todo mundo que estava vendido aqui, que não fez nem parcial. Olha aqui em cima, ó. Isso é o natural do mercado. Por isso que eu falo para vocês, em mercado lateral, cuidado, tá? Então nesse momento aqui, ó, eu fiquei no mercado até mais ou menos umas 11 horas da manhã. Deixa eu ver aqui até que horas foi ontem. Ó, 11h10, eu saí do mercado mais ou menos nesse momento aqui, ó. Então, eu fiz esse trade, tá? E o mercado ele continuou lateral
Então, as oportunidades aqui, ó, foram praticamente nulas, beleza? Qual que foi a outra, a próxima oportunidade? Ele vai lá em cima, ele falha aquela movimentação e ele retorna de novo. Aqui, ó, foi a minha segunda, tá? Porque ele te deixa essa barra gigantesca de força, perdendo novamente e dando a intenção desse movimento aqui, ó, onda de impulsão, onda de correção, e ele vai fazer o quê? Onda de impulsão para capturar a liquidez lá daquele fundo dos 128.400 que a gente estava vendo. Ó, isso aqui eu estou desenviesando, não sei nem se essa palavra existe, mas eu estou tirando completamente o viés do que aconteceu no futuro. A gente está analisando passo a passo de como seria a nossa dinâmica se o mercado tivesse aberto. Beleza? Tem muita gente que fala assim, não, analisar gráfico parado é fácil. Tá, mas você analisar o gráfico parado, entendendo exatamente como que poderia ser o contexto do dia, para que você possa evoluir em cima disso, será que é tão simples? Entendeu? Então, aqui foi a segunda entrada, tá? Aqui o que eu imaginei? Cara, se ele volta com esse tanto de fluxo aqui, ele vai voltar, ele vai continuar o fluxo, ele vai romper esse fundo e ele vai direto no 128.400. Então, isso aqui já é um tipo de entrada que a gente não pode segurar, amarrar. Ou seja, eu entrei aqui, o preço começou a se deslocar e o que aconteceu aqui? Absorveu. Na hora que ele absorveu, eu falei, vou travar no zero. Por quê? Ele tem que descer forte, estopando toda essa turma que está aqui, pelo contexto de mercado. Não aconteceu, ele voltou e me tirou do zero. Então, a partir daqui, eu não fiz mais nada, entendendo que o dia poderia continuar travado, certo? E essa dinâmica que eu estou mostrando para vocês, que a minha expectativa era aqui, aconteceu depois. Olha aqui, ó. Essa movimentação após, era essa expectativa que eu estava esperando aqui, ó. Entendeu? Como que era a dinâmica? Ó, se ele perde a região com muito fluxo, ele tem que acelerar e pegar a liquidez. Então, nesse primeiro ele falhou. Era onde eu estava posicionado. Certo? Então, a partir daqui, entendendo que o mercado não tinha direção, a média de 200 estava reta, eu parei. Agora, vamos entender quais as oportunidades que ele deu a partir desse momento. Tá? Primeira situação, esse fundo, que era o fundo dos 128.400, era uma região importante para captura de liquidez. Então, se você tem ele marcado aqui no gráfico, você vai notar que ele entregou para você aqui um candle de indecisão, certo? Você não vai atuar nesses candles de indecisão a favor do movimento depois que você vê um grande fluxo desse aqui, ó. Que isso aqui acaba que cria para a gente uma área de vácuo. Aonde que você vai tentar atuar? Você vai tentar atuar no rompimento contrário, tá? É o preço retornando para dentro da região com a expectativa de uma aceleração por causa dessa dinâmica aqui, ó. Então, se eu volto para a região e no movimento anterior eu tenho um movimento forte, abrupto, então o rompimento desse doji, não sei nem se é doji que a galera chama aqui, ó, esse candle de indecisão, é uma entrada stop abaixo com parcial na primeira trava, ou seja, na média de 9. Então aqui, ó, foi, né, uma oportunidade de trap, que é o quê? Captura de liquidez, a falha de rompimento e o retorno. Certo? Então, aqui foi uma bela oportunidade. Continuando, aonde que ele chegou a dar outra oportunidade? Bora lá. Ele volta lá em cima, defende a 200 de novo. Bora lá, deixa eu mudar aqui. Ele volta lá em cima, ó, defende a 200 de novo, não consegue romper. E aqui você já tem uma dinâmica de que, ó, topos e fundos descendentes. Ou seja, se eu quebro esse fundo aqui, eu estou dando uma intenção já de direção dos preços. Aqui você já tem um certo alinhamento, você consegue ver, ó, que eu tenho uma média de 9, abaixo da média de 20,
abaixo da média de 50 e abaixo da média de 200, e a VWAP por baixo, ajuste e fechamento. Ou seja, eu tenho um contexto, certo? Eu tenho um contexto. Aonde que ele deixa o primeiro gatilho? Bora andar aqui, ó. Aonde que ele deixa o primeiro gatilho de intenção? Aqui, ó. Essa barrinha aqui é o primeiro gatilho, certo? Bora lá. Aqui eu teria entrado, tá? Aqui eu teria entrado, por todo esse contexto que a gente formou. O que teria acontecido aqui? Bora lá. Provavelmente a gente teria estopado curto, porque não teria dado tempo de ter feito parcial, porque o preço se deslocou aqui 100 pontos, certo? E da entrada desse candle para deixar atrás do ajuste, a gente tem 131 pontos. Então a TROEP aqui teria dado gain, certo? Aqui, ó, teria dado um gain aqui, ou uma parcial de 185, aqui depende se você fez parcial para tentar carregar, mas independente de ter soltado parcial para continuar carregando, o preço ele não se deslocou, tá? Então aqui foi uma assertividade aí de 193 pontos. Aqui nesse gatilho a gente já levaria um stop de 137, 140 pontos. Então ele deu o gatilho, voltou e estopou. Show de bola. Então, bora lá. Então, até o momento de parte técnica, a gente tem uma entrada que deu gain aqui atrás, uma trap que deu gain aqui atrás, uma saída, bora lá, ó, esse trade aqui que deu gain, né? Aqui deu gain, curto mais deu, tá? Aqui a gente travou no 0 a 0, pelo contexto que ele teria que descer direto. Aqui foi a TROEP, a falha de rompimento e retorno às médias, tá? Aqui, continuidade de tendência, não conseguiu dar continuidade, voltou e stop. Aonde que seria a próxima? Ele volta lá de novo. Olha, o duro de mercado travado é que ele fica, ó, veio aqui de novo, o que ele fez? Capturou o stop da galera que vendeu. Aí a galera que vendeu aqui, ó, ele capturou aqui. A galera que vendeu aqui, ele captura aqui. Ó, a galera que protegeu aqui, ó, ele capturou aqui. Tá vendo? Então ele fica vindo fazer esse jogo de captura. Ele retorna de novo. Quando ele retorna de novo, pela segunda vez, ele deixa outro, que é esse aqui, ó. Essa barrinha, vou colocar em amarelo para vocês verem. Essa barrinha aqui, ó. Outro gatilho. Esse gatilho, ele está exatamente no mesmo contexto do outro. Tá vendo? Então, o interessante é você entender o seguinte: mesmo você entrando no contexto certo, às vezes o mercado ele vai voltar e te estopar. Isso não significa que você não está seguindo o seu plano, porque o teu plano ele não é 100%. Então, olha ali, ó, no primeiro amarelo, a gente tinha toda a fundamentação para poder entrar, certo? E entender que poderia ser uma continuidade. Voltou e estopou. Na segunda, deu certo. Então, o que eu consigo trazer para vocês? Todas as vezes que surgir o cenário ou padrão que está dentro do plano, vocês têm que executar. Porque se vocês montam um plano e você começa a ser seletivo nesse plano, ou seja, cara, eu estopei uma vez, na próxima eu não vou entrar não, porque eu estou com medo de ser estopado. A menos que esse teu primeiro stop já tenha extrapolado o teu gerenciamento de risco, certo? Aí você não deve entrar. Agora, se você ainda tem margem e aconteceu o padrão novamente, você entra. Porque às vezes esse próximo que vai surgir é literalmente aonde o teu payoff, né? O teu gain maior vai acontecer, que foi exatamente o cenário que se formou, tá? Então o preço ele se desloca direto, praticamente. Então ele desceu aí 600 pontos. Então esse aqui, no momento que eu não estava na tela, a gente pode considerar ele como o melhor trade do dia, tá? Foi o trade que aconteceu ali após as 11 da manhã. Aí você vai ver que nesse trecho de mercado aqui, ó, que é a mínima da semana, o preço ele já vem na mínima do range. Então, essa região que ele está trabalhando aqui, ó, é a base do range. Então, aqui você já tem que ter uma dinâmica de muita cautela, tá?
Então, nesse início aqui, ó, a gente tinha o quê? Ó? O mercado, ó, te dando essa inclinação aqui, e ele chega a perder aqui, ó, com uma barra gatilho, tá vendo? Muita gente entrou nesse fundo aqui, ó. Só que isso aqui é armadilha, turma. Tá? Porque a gente está na base inferior de um range que ele está vindo pela primeira vez. Primeira vez. E lembra lá em cima, ó, que a gente tem um range e que ele não chegou a capturar a liquidez de cima, ou seja, ó, ele trabalhou aqui e o cenário agora é o seguinte, ó, ele está vindo aqui na base. Ó. Ele está vindo na base sem capturar a liquidez de cima. Então, se ele está vindo nessa base e eu tenho grana aqui, o que você pode tentar entender? Que o cara ele vai encher o carrinho aqui e soltar a posição aqui, onde ele tem contraparte. Entendeu? Enche o carrinho em um lado, solta do outro. Então, aonde eu tenho mais pessoas querendo vender? Na base, no rompimento do range. Aqui, ó, vou ter muita gente querendo vender. E o que os players precisam? Gente querendo vender para eles o quê? Comprar. Só isso. É a dinâmica do mercado. Você tem que entender isso. Certo? Então, a gente vem aqui, ó, aqui seria um gatilho, mas esse gatilho aqui, ele está totalmente fora de contexto, por estar aí na perca de duas regiões de mínima e na base inferior de um range. Então, contexto de falso rompimento, de teste de fundo. Tá? Então a gente fica com o mercado travado nessa região aqui novamente, tá? Se nós colocarmos aqui, ó, um range, deixa eu colocar um range aqui. Nós colocarmos aqui um range, tá? Você consegue ver que o mercado ele até vira estrutura aqui, ó. Bora mapear aqui a estrutura para vocês, ó. Isso aqui é a estrutura do preço, ó. Eu faço isso aqui, o que eu faço? Eu rompo todos esses topos aqui. Se eu faço a minha quebra de estrutura rompendo todos esses topos, o que eu tenho que fazer agora? Eu posso pegar uma fibo, fundo, mais topo, e entender aonde ele pode vir. Ele foi até na região de 76%, que é o nosso último nível. Ó, até nessa região aqui, ó. Então, ele mudou a característica, onda de impulsão, onda de correção. Nesse momento aqui, Morgan liga a TWAP. E ela compra praticamente mais de 30 mil contratos direto. Então, se você estiver acompanhando o fluxo, você pode ter pegado essa dinâmica aqui na raiz. Aí é só coisas que o fluxo vai te dar. Tá? Bora mapear aqui qual que foi a movimentação dela. Ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, nessa puxada de alta, olha só, em toda essa puxada aqui de alta, a Morgan comprou 35 mil contratos. E a Ágora, Bradesco, comprou 15. Então, ó, essa puxada direta, quem faz é player. Beleza? Então, se você conseguiu identificar essa característica de TWAP, ó, tá vendo? Essa característica aqui, você conseguiu pegar esse movimento de fluxo. Ou seja, esses movimentos de fluxo é interessante você pegar quando você vê players em confluência começando a criar uma movimentação e, de preferência, big player, tá? Morgan, Goldman, JP Morgan, UBS, tá? Ágora é um institucional interno. Então, dentro dessa característica aqui, se você conseguiu entender o cenário, fundo de range, mudança de característica, teste, player liga, aí você entra na posição. Então, basicamente, pessoal, aqui já era final do dia, 5h40 da tarde, e essa foi a última movimentação que, apesar de ter dado as características de fundo de range, quebra de estrutura, teste em FIBO, já era 4h30 da tarde, certo? E essa movimentação aqui, ela só aconteceu por validação
do Times in Trades, do fluxo de ordens, porque você conseguiu ver os institucionais montando posição aqui, puxando na compra. Porque se a gente não tivesse esses caras puxando, o que iria acontecer? Vamos ser sinceros, o mercado ele ia passar o dia aqui, ó. Ele ia ter mudado a característica, voltado para testar, muito provavelmente travado na VWAP e retornado e terminado o dia aqui. Ele só puxou forte porque ligaram os robôs. Certo? Então é isso, turma. Espero ter ajudado aí na visão, tá? E nos estudos aí para a gente entender contexto, padrões de entrada e tudo bonitinho. Até mais, galera. Fique com Deus. Tchau, tchau.